Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre pincéis, tá? Eu vou te ensinar como montar um kit de pincéis para maquiagem, né? Para você fazer os seus atendimentos, ou até mesmo você que tá começando na automaquiagem e quando chega nas lojas fica perdida naquela trolha de pincel nas prateleiras e não sabe muito bem a função de cada um e qual realmente você precisa comprar para fazer a sua maquiagem. Vou começar falando aqui para você que se automaquia. Muitas vezes essa quantidade grandiosa de pincéis, essa quantidade enorme de pincéis é realmente desnecessária. Você pode fazer aplicação de várias coisas com as próprias mãos, estando elas limpas, né? E isso acaba dispensando o uso de muitos pincéis. A dica que eu dou para você nesse vídeo é assista, analise quais você acha útil para você, quais se encaixam com a sua necessidade e aí sim invista em um pincel. Agora, para você, maquiador iniciante ou que deseja ter um kit profissional para atendimento, é sempre importante que você monte de 2 a 3 kits de pincéis para atender as clientes. Você tem, vamos supor, 5 clientes em um sábado. E como que você vai atender 5 clientes com só um pincel de pó? Ou um pincel de blush? Ou um pincel de sobrancelha? Ou um pincel de base? Entende? Então é muito complicado isso. Porque esses produtinhos aqui, esse produtinho aqui roxo, ele é da Class Vogue, só que ele tá na embalagem do Brush é ótimo, Brush Cleanser da Catherine Hill, que também é um produto de higiene para pincéis. O que acontece? Esses produtinhos aqui, eles vão limpar a cerda do pincel. O pincel tá sujo de sombra amarela, você vai usar esse aqui com papel ou com lenço umedecido, uma toalha, vai limpar, e aí o pincel que tava com a sombra amarela vai ficar branco de novo, a cerda vai ficar limpa, mas não significa que a cerda tá higienizada realmente. Então você precisa ou lavar ou fazer a higienização com álcool. E se você tem uma cliente 2 horas e a outra 3 e meia, como que você vai fazer a higienização? O pincel não vai dar tempo de secar. Então é sempre bom que você tenha de 2 a 3 kits, para enquanto seu pincel ali tá secando, porque tem álcool nele, você tá usando o seu outro kit. Aí depois, quando a sua próxima cliente chegar, o que você usou na primeira já está limpo, devidamente higienizado. Você vai poder usar novamente. Começar então com os produtos de pré-maquiagem, né? Eu uso bastante disco de algodão ou lenço umedecido para fazer a limpeza e tonificação. Então, o primeiro pincel que eu uso é para aplicação de hidratante. Para aplicar hidratante, eu tenho 2 opções basicamente. Eu uso ou o pincel língua de gato ou o Duo Fiber. O pincel língua de gato, ele é muito comum de se ver por aí em tutoriais, quando vai fazer contornos, vídeos de contornos, enfim. Ele é muito comum. E nas lojas de maquiagem também a gente encontra ele com facilidade. São pincéisinhos mais em conta, são pincéis que você consegue achar em qualquer lugar. E eu acho uma ótima opção para passar hidratante e também aproveitando ele mesmo para passar a base, você abrir a base no rosto da cliente e depois selar, né, terminar de fazer os acabamentos com a esponja. A segunda opção de pincel para hidratante, que também serve para base, é o Duo Fiber. Duo Fiber significa 2 fibras, então é basicamente um pincel que tem 2 tipos de fibra. No caso, uma natural, né, uma sintética, enfim, tem 2 tipos de fibras diferentes. E eu também gosto muito da forma que ele acaba espalhando o hidratante e também a forma que ele coloca a base no rosto. Ele sempre constrói e entrega de uma maneira mais suave. Só que eu, se fosse para ter um preferido, eu preferiria o língua de gato, preferiria o Duo Fiber para o hidratante, porque eu sinto que penetra melhor com aquele estilo de pincel, e o língua de gato para abrir a base, porque eu sinto que ele suga menos produto do que o Duo Fiber. Indo ainda nessa opção de base, existe uma terceira opção, que é o pincel Kabuki, né? Que é um pincel que te entrega uma cobertura mais leve e que você tem que ter um pouco de cuidado ao usar, né? Você não pode arrastar simplesmente o pincel, você tem que ir realmente usando ele para polir a sua base ali. E eu sinto que ele suga uma grande quantidade de produto. Então eu gosto de usar esse pincel mais na automaquiagem por conta do acabamento do que nas peles profissionais propriamente ditas. Eu gosto de dar o acabamento mais
com a esponja, mas o efeito polido que o Kabuki dá é muito bonito. Só que eu sinto também que ele acaba sugando bastante produto. Pincel para corretivo, muitas vezes aqueles corretivos tipo da Maquier, de bolinha que a gente tem em pasta, né, cremoso, eu geralmente uso 2 tipos de pincéis. Um Kabuki pequenininho, que vai me permitir um maior contato com essa região abaixo dos olhos aqui, sem colocar o pincel no olho da cliente, sem irritar o olho da cliente, ou também um pincel língua de gato pequeno, que me permite esse alcance. Particularmente também, eu prefiro o língua de gato porque eu sinto que ele acaba depositando melhor o produto. E também é um pincel que você acha com muita facilidade. Pincel para pó. Cara, pincel de pó, pra mim, ele precisa ser grande e macio, né? Bem fofo. E só se atente em relação às cerdas, mesmo que sejam cerdas sintéticas, que a maioria dos pincéis realmente tem cerdas de plástico, busque cerdas pelo menos mais macias, mais fofas, e não aquele pincel chapado, assim, que você passa a mão, a cerda é dura, porque acaba que ele vai, na hora que você vai, por exemplo, passar no seu pó compacto ou no seu pó solto, você vai acabar, às vezes, até danificando a sua base por baixo, porque se o pincel tiver a cerda grossa demais, na hora de você espalhar o pó, vai acabar arranhando aquela base embaixo e tirando a sua cobertura. Então, o pincel para pó tem que ser grande e bem macio, bem fofo. Pincel de blush, tá aí uma coisa que eu comecei a usar recentemente. Um pincel da Ruby Rose que eu gosto bastante. Ele deposita os produtos com um pouco mais de intensidade, digamos assim. E ele é um pincel muito bom, mas se você também não quer investir num pincel propriamente dito de blush, você pode investir num pincelzinho para contorno também. Tanto contorno em pó, quanto contorno em creme. Aqueles pincéis mesmo mais angulares, eles servem tanto para você fazer a aplicação de blush, quanto você fazer a aplicação do seu contorno. Então é um quebra-galho assim excelente. Para você que não quer investir em 2 pincéis diferentes, você pode sim investir em um pincel só e usar esse mesmo pincel para as 2 coisas. Pincel para iluminador, né? Tem aqueles 2 estilos, ou aquele vassourinha, ou um pincel de esfumar grandão. Eu prefiro o pincel de esfumar grandão porque eu sinto que ele deposita melhor o produto. O pincel de vassourinha eu sempre tive um pouco de dificuldade na hora de usar. Eu sinto que ele retira muito do produto e fica na cerda e não realmente deposita no rosto. Então eu prefiro um pincel maior, como se fosse de esfumar, só que bem fofão, que assim eu consigo construir camadas do iluminador, né? E se eu quero concentrar esse iluminador, eu uso um pincel de esfumar um pouco menor. Pincel para sobrancelha, eu acho que esse a maioria conhece, né? O pincelzinho com a ponta chanfrada e com a escovinha. Tem um em particular que eu sou muito fã, deixa eu pegar aqui. Se meus pincéis estiverem sujos, vocês me desculpam, por favor. Tem um pincel em específico para sobrancelha, que é esse aqui, que é o A14 da Macrylan, e eu acho ele simplesmente sensacional. É um dos melhores pincéis de sobrancelha que eu já usei, e ele é muito baratinho e é de fácil acesso também. Agora vamos para os olhos. Tem os pincéis que eu chamo de pincéis de recorte, digamos assim, que é como se fossem uns pincéis que te dão mais precisão. Tipo, quando você vai fazer um recorte para cut crease, que você precisa de mais definição, mais precisão, ou quando você vai fazer os lábios, né? Então, esses são os pincéis de precisão. Quando se trata de olhos, acho que uma das maiores dicas é: use o pincel que está limpo. Tente sempre optar por pincéis de diferentes tamanhos para você poder alcançar diferentes tamanhos de olhos, né? Não adianta a gente querer pegar um pincel enorme de esfumar e usar em um olho pequeno, não dá certo. Então, tenha pincéis de variados tamanhos para você poder atender diferentes tamanhos de olhos. Tem os pincéis também de precisão, que são pincéis pequenos, que geralmente a gente faz acabamento de esfumado inferior, né, detalhes na parte inferior, e precisa de pincéis realmente menores para poder alcançar essa região do olho e às vezes só acrescentar aquele detalhezinho que a gente quer pôr, sabe? Então são esses. Tem os pincéis também de esfumar, que eu gosto que eles sejam de pelo menos 3 tamanhos diferentes, então tenha pelo menos um pequeno, um médio e um grande para você utilizar, bem macios também de preferência. Não precisa ser caro, ele precisa ser fofo. Porque tem muito pincel que, a maioria são de cerda sintética, né, como eu falei. Só que a maioria, muitas vezes a gente compra um pincel de esfumar duro, igual a questão que eu falei do pincel de pó, sabe? Não compre pincel duro, passa no olho, vê se ele realmente é macio, se ele é fofinho. Tem muitos pincéis da Make One que são ótimos,
pra isso do olho. E eles custam na faixa de 10, 15 reais, dependendo do tamanho que você for comprar. Maria Margarida também é um pouco mais caro, só que são pincéis assim de qualidade absurda. O primeiro pincel que eu comprei de esfumar da vida foi esse aqui, ó, número 15 da Vult. Ele é imenso, parece um da Dye Makeup. Ele é bom, mas ele é meio duro. Sempre busque diferentes tamanhos para os seus pincéis de esfumar. Busque pincéis fofinhos. A Fandi também tem vários pincéis bem macios e bem em conta para esfumar também. E os pincéis para delineado. Tem muita gente que usa aqueles pincéisinhos tipo chanfrado de sobrancelha para fazer delineado, mas eu, em particular, gosto de pincel fino, tem que ser muito, muito, muito fino. Eu uso um da Dye Makeup, é o O106, é o que eu mais uso para delinear. Pincéis para lábios são basicamente os pincéis que eu uso também para fazer recorte, né? Ou também aqueles aplicadores descartáveis também para aplicar batom. Eles são um pouco mais complicados de aplicar, na minha opinião, porque eles não me dão tanta precisão, mas também é uma ótima opção para quem às vezes não tem tempo ou não tem tantos pincéis de fazer boca, por exemplo. E é uma coisa até mais higiênica, né? Porque você faz a boca da cliente e joga o aplicadorzinho fora. Pincel para aplicação de rímel. Vou mostrar assim, tava esquecendo. Geralmente, para aplicar rímel, eu tenho usado esse pincel, tá vendo? Ele tem um topo quadrado. E eu molho o pincel no rímel, venho por baixo, vou tirar o óculos aqui. Venho por baixo aqui, ó. E vou pintando os cílios da minha cliente. É muito importante também ter esse tipo de pincel. Pode ser qualquer pincelzinho assim que você consiga realmente ter acesso aos cílios da cliente, pintar de fato os cílios da cliente. Eu gosto muito desse porque eu sinto que ele realmente alcança e me dá um controle maior de onde eu tô passando e tudo mais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir até aqui. Deixe o seu like. Se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo para você. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.